Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Saudamos também aqueles que nos ouvem através da internet. E para começar o nosso trabalho de hoje, vamos fazer a nossa prece. Amigo Jesus, Mestre de todas as horas, abre nosso coração para o seu amor, abre nosso caminho para a sua luz. Neste dia em que eu me disponho a transmitir aos meus amigos a sua mensagem, intui-me para colocar em minha boca palavras adequadas e que eu possa traduzir com bastante clareza a mensagem que você destinou hoje a todos nós. Que assim seja. Minhas amigas, meus amigos, hoje é quarta-feira, dia de desobsessão. E antes de começar o trabalho propriamente dito, nós temos uma palestra. Gostaria de falar com vocês sobre isso, para poder tornar bem claro o sentido da palestra antes do início do trabalho efetivo dos passes. A equipe espiritual trabalha ininterruptamente. A gente pode pensar assim, não, 7 horas começa o trabalho. Não exatamente isso. Os espíritos não se guiam por relógios, nem por fatos físicos. Os espíritos estão preocupados muito mais com você e o que se passa dentro de você. Quando você tem sua vida perturbada, quando você se vê atormentada, você às vezes não sabe o que se passa exatamente, você procura uma luz. Quando entre todas as soluções que você tenta, quando você descobre que você precisa se tratar espiritualmente, e você toma uma decisão, eu vou me tratar espiritualmente, o trabalho começa. Porque os espíritos sabem e conhecem os seus pensamentos. Quando um espírito se bate com outro desencarnado, eles não são como nós, que temos um cérebro e podemos nos esconder atrás da nossa condição física. Os espíritos se comunicam mentalmente. Não existe nada que possa ser ocultado. Então, eles têm esse poder. E eles conhecem o propósito dos nossos pensamentos. Quando você decide, eu vou me tratar, o seu tratamento começa. Vejam, minhas amigas, meus amigos, a importância de o que eu estou pensando ou como eu penso. Eu não consigo enganar um espírito. Eu posso enganar um colega, posso até me enganar, mas não consigo enganar um espírito. Então vamos ver aqui um exemplo. O espírito, quando encarnado, ele era um fumante inveterado, ou mesmo um alcoólatra, ou até, digamos, um viciado em sexo. Ele desencarna, como era tão bom a vida dele aqui na Terra, pelo menos nesses momentos, ou nessas fugas, ele continua apegado à Terra. Ele é mais difícil para ele transpor para o mundo espiritual. Então ele fica vagando. São espíritos que estão por aí perdidos, procurando os prazeres que tinham quando estavam encarnados. Agora suponhamos, uma pessoa é fumante, faz um esforço. Eu vou parar de fumar. Ele faz um esforço, mas acontece que eles têm também tentado certas horas. Então ele diz, quem me dera que eu tivesse agora aqui um cigarro para fumar. Quem me dera que eu pudesse estar tomando um uísque. Nessas horas de vacilação, nessas horas em que seu espírito entra numa sintonia com aquele vício, o espírito que desencarnado, quando na sua encarnação ele era fumante ou era alcoólatra, ele sintoniza. Então ele corre para junto de você. E aí começa o processo da obsessão. Amigo, vamos lá, o barzinho está ali na esquina. São só 20 metros que a gente tem que andar. Vamos lá, meu amigo. Vamos embora, puxa um cigarro aí. Ou às vezes eles podem até criar a condição de que um outro fumante se aproxima deles. Ou mesmo outro alcoólatra com a garrafa debaixo do braço. Então a tentação vem e às vezes você falha. O espírito foi tentado, obsidiado e se deixou levar. Mas quando você precisa de uma determinação
eu vou acabar com isso, com sinceridade, o espírito sabe, ali não adianta ir, porque ali não vai ter nada para mim. Ou seja, o obsessor vai para outras bandas. A sintonia de pensamento verdadeira é o que atrai ou afasta os obsessores. Vamos falar de um exemplo aqui mais típico. Você é torcedor de um time de futebol. Então, quando você vai ao estádio, onde é que você senta? Do lado do seu time ou do time adversário? Não, você vai sentar do lado do seu time. Porque onde você gosta de ouvir os gritos de vitória e não do outro lado. Isso pode ser com o futebol, pode ser, por exemplo, com uma música. Se você gosta de uma música pesada, você não vai para um concerto de música clássica, porque aquilo não é da sua sintonia. Se você gosta de música clássica, da mesma hora você não vai para a música do heavy metal ou do funk. Você procura viver aquilo que está de acordo com o seu interior. E é desse interior que nós vamos falar hoje. Diz o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 17, quando ele fala sobre o homem de bem. Deus é bom e justo. Nós somos criaturas de Deus. A nossa essência, então, continua sendo o bem e a justiça. Então diz assim o livro: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Ele tem fé em Deus, na sua bondade e na sua sabedoria. Faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. É bom, humano e benevolente. Não tem ódio nem rancor, nem deseja vingança. Ele perdoa e se esquece das ofensas. O homem de bem respeita o seu semelhante. Mas hoje é dia de quarta-feira. Hoje, quarta-feira, é dia de desobsessão. Subentende-se que você está com problemas, está vivendo angústias, momentos de tormentas, parece que nada seu dá certo. Aí você até se desconhece o que está se passando. Mas como você tem o conhecimento da doutrina espírita e sabe que nós lidamos com os espíritos, e você sabe que realmente você é um espírito criado de Deus, você vem ao centro. Mas não importa somente vir ao centro. Volto a falar, como dizia há poucos instantes atrás. É preciso que você venha ao centro com a mente decidida a fazer o bem, a mente decidida a pensar no bem, e você se tornar aquela pessoa para a qual você foi criada. Se você tem reservas mentais, se você está ali como quem diz, não, eu vou no centro, tomo um passe, o médium deixa lá aquela coisa ruim, eu vou embora para casa. É possível até que você se livre do obsessor naquele momento, mas a guarda está aberta. Ele vai lhe pegar lá na esquina e você vai continuar. Então a decisão de você se afastar desses obsessores, de você se livrar dos seus momentos de angústia, cabe a você, através dos seus pensamentos. Você precisa de ajuda? Muito bem, vá ao centro espírita, o médium pode lhe ajudar. Mas se não houver de sua parte essa decisão interior de mudar seus pensamentos, de realizar uma reforma íntima, você não terá proveito e ficará rodando sempre ao mesmo, todo o tempo ao redor da mesma coisa. Quando a gente diz assim, somos filhos de Deus, a gente não está se referindo à nossa família terrena. Você, naturalmente, aqui na Terra, você tem um pai, uma mãe, um irmão, certo? E eles constituem a sua família terrena, a sua família física. Embora existam laços também emotivos unindo essas pessoas. Mas com o tempo, isso tudo se desfaz. O tempo leva e você não mais voltará nesse mesmo corpo para essa Terra. Vai naturalmente reencarnar. Mas aquela família que você constitui fisicamente, você, sua mulher, seus filhos, com o tempo, ela desaparece. Então, na realidade, a gente pergunta, quem é você e qual é a sua família? Nossa família é Deus. Na expressão da palavra, Deus é nossa família. E nosso melhor exemplo está no Pai.
em Deus Pai. Enquanto encarnados, somos carne e osso. Enquanto encarnados, nossos instintos e desejos se superam. Nossos sentidos falam por nós. Mas você sabe também que isso é por um tempo. Deus é amor, Deus é bom. E nós precisamos, em relação a isso, lembrar de um aspecto. O que é que você faz hoje o dia inteiro? Ah, se você soubesse, eu trabalho muito, não tenho tempo para nada. As responsabilidades começam cedo. Se mal acorda, mal pula da cama, os problemas estão na sua mente. Você tem que se preparar, levar o menino no colégio, tem que enfrentar o trânsito, que não está brincadeira, tem que chegar no horário para a reunião. E o dia seu vai passando, até que de tardezinha você encerra tudo e faz ufa, até que enfim o dia acabou. Você chega em casa, às vezes cansado, tem problemas em casa para resolver, vai conversar com a mulher, que também teve um dia estressante no seu trabalho, porque a maioria delas todas trabalham. Chega em casa, tem problemas com os filhos para poder resolver. E você, quando você tenta ou quando você acha que o seu dia está terminando, você diz, bom, agora eu vou descansar realmente. Você dorme. Porque fisicamente você está esgotado. E quando você começa o dia seguinte, se repete a mesma coisa. Alguma coisa não está certa. Você não nasceu para isso. Não foi criado para levar essa vida estressante e esgotante, de esgotamento que você está levando. É um cansaço sem par. E você tem uma coisa que é o que eu gostaria de poder lhe ajudar a poder você não deixar passar isso. Onde está você, espírito? Onde está Deus, seu Criador, na sua vida? E você vai sinceramente responder, eu nem me lembro mais disso. Eu nem me lembro mais quando foi a última vez que eu tive uma conversa sincera com meu Deus. A correria é muito grande. E Deus não está lhe culpando por nada disso, nem Deus está lhe cobrando nada disso. Eu apenas estou aproveitando esse momento de palestra, através da intuição que Ele está me dando, para lembrar a você que você é filho de Deus. E você não pode esquecer isso, para sentir-se forte, para sentir-se que você tem todas as condições de levar uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de amor. E então eu tocaria agora num outro aspecto, mas que é muito interessante. Quando um agricultor vai comprar uma terra, ele estuda a terra. Ele procura conhecer os nutrientes daquela terra. Ele costuma verificar se realmente aquela terra é boa para o que ele pretende plantar. Ele verifica a proximidade da água. Ele verifica as condições de sol, para ver se o sol bate suficientemente durante o ano para poder ele colher seu plantio. Ele analisa todos os aspectos possíveis para poder dizer, bom, realmente, essa terra é boa, essa terra me interessa e eu vou investir aqui. Ou seja, ele precisa conhecer a terra para poder ter sucesso. Se é um construtor, faria uma coisa semelhante. O construtor tem na sua mente construir uma ponte, ou um edifício, ou uma barragem. Ele precisa saber se o terreno que ele está adquirindo tem as condições de fundação para poder sustentar a sua obra. Quando você vê assim um grande campo de barro e vê assim, choveu, passa-se 2, 3 horas, o campo quase todo ele está enxuto, mas tem alguns lugares que a água continua uma poça. Sabem por quê? Porque na poça essa água que não percolou para o fundo do terreno, existe por qualquer razão um acúmulo de material impermeável. Então, se você faz uma barragem onde a água permeia com facilidade, a água nunca vai acumular. Quando você escolhe um terreno para fazer uma barragem, você precisa ter a certeza de que aquele solo é impermeável. Ou seja, se ele não conhecer o solo, ele poderá estar fazendo um mau negócio. O viajante, qual é o viajante que enfrenta uma estrada sem conhecer o caminho? Qual é o viajante que não estuda onde ele vai passar a noite? Onde ele vai buscar o alimento?
qual é o guerreiro que não estuda o seu inimigo? Tem um ditado que diz assim, para o guerreiro: se queres ganhar a guerra, estuda o inimigo. Se você conhecer quem é o inimigo, é fácil, é mais fácil até derrotá-lo. Mas se você não conhecer o inimigo, ele ataca por onde? Ele vem de que lado? De que forma ele vem? Como é que ele é? Se você não souber isso, você já pode entrar na guerra perdida. Por que eu citei esses exemplos? Que são puramente personagens, para formular uma pergunta. Você se conhece? O assunto é tão profundo que já dizia um filósofo grego, e isso parece que está gravado em algum lugar, não sei onde exatamente: homem, conhece-te a ti mesmo. Esse conhecimento que você precisa ter de você próprio é que vai lhe dar as condições para você poder se livrar desses momentos de tortura e angústia que você vive. Então, para você se conhecer, você vai conhecer suas origens. Nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus. Deus é inevitável. Mas como chegar lá? Como eu posso chegar a ter esse conhecimento desse Deus que vai me libertar? Analisando os progressos que o homem já fez na humanidade, a ciência como sendo o carro-chefe, ele progrediu muito e muitíssimo. Em certas áreas de uma maneira indescritível, em outras áreas nem tanto. Mas o homem talvez não tivesse progredido e evoluído muito no seu próprio conhecimento. Se você vai hoje, pega um equipamento na área de medicina, o equipamento parece que ele revela o corpo humano em todos os sentidos. Mas quando chega no psicológico, não tem equipamento para isso. Quando chega no psiquismo, não tem equipamento para isso. E muito menos, meus amigos e minhas amigas, no espiritual. Ou seja, o homem é um eterno desconhecido para si próprio. E o que é que nós podemos fazer para isso? Vamos fazer aqui um parênteses que me ocorreu alguns minutos atrás, da seguinte maneira: a verdade tem de ser dita sempre. A verdade é um elemento essencial em qualquer momento. Então vem aqui 3 perguntinhas muito simples que poderão mostrar para nós, aos poucos, como é que nós podemos fazer essa nossa reforma. Uma pessoa vê uma velhinha do outro lado da rua, querendo atravessar, tendo dificuldade. Você atravessa a rua, vai, se identifica para essa senhora e atravessa com ela a rua. Ela fica muito satisfeita e agradecida a você. Por que você fez isso? Você queria realmente ajudar a velhinha? Ou você disse: eu hoje vou fazer uma coisa boa, vou fazer uma boa ação, vou atravessar a velhinha? Qual o sentido da sua atitude? Quando você dá uma esmola, você está preocupado com a fome do esmolé, ou você está simplesmente tirando alguma moedinha que estava lhe atrapalhando o seu bolso? Quando você dá roupa usada, você está preocupado com a vestimenta dele, ou está criando espaço no seu guarda-roupa para comprar mais roupa? Existe a verdade e existe a versão da verdade. Você vai no seu carro dirigindo e aí alguém vem e lhe dá uma fechada. Você desvia o carro, se livra do acidente, xinga o cara todo, chega no escritório, conta para 1, para 2, para 3. E o outro veio e lhe fechou. O outro quase causa um acidente com você, certo? Mas quando você para um pouco para pensar, você diz assim: realmente foi ele que me fechou? Ou eu vinha distraído no carro? É duro aceitar, dizer: não, ele não me fechou, fui eu quem estava de uma maneira distraída me aproximando dele. Mas às vezes dói na gente a verdade. Quando você dói na gente, você está fugindo da verdade. Quando você foge da verdade,
você nunca vai aceitar a sua condição. Não, eu não sou isso assim não. Eu não sei esse negócio de espiritual, deixa para lá isso. Eu tenho minha empresa aqui, minha empresa vai bem, está lastreada, bom capital de giro, fazendo ótimos negócios. Esse aqui é minha praia. Eu disse ainda há pouco que essa família, o tempo leva e se desfaz. O tempo passa e aquilo que você pensava que era a sua segurança mostra-se ineficaz. Porque por mais riqueza que você tenha, um dia você vai ficar velho, um dia você vai perecer, vai desencarnar. Que tal você fazer uma introspecção, fazer uma visita dentro de você mesmo para poder se conhecer? Tem uma coisa do tempo daquelas histórias gregas que eu não sei dizer com muita precisão, mas o resumo é o seguinte: parece que um personagem chamado Édipo tinha casado com a mãe. Isso, inclusive, foi motivo de uma novela na televisão. Quando esse homem descobre que ele tinha casado com a mãe, ele tira o cinto e com a fivela vaza os olhos. Qual é o significado disso? Enquanto eu estava com meus olhos carnais, eu não enxerguei que minha mulher era minha mãe. Agora que eu estou cego, eu tenho que olhar para dentro de mim e me descobrir. E talvez nós precisemos fazer isso. Não é necessário que você fure seus olhos, mas de uma maneira hipotética, você pode imaginar de que você precisa olhar para dentro de você. E quando você começa a olhar para dentro de você, você começa a se descobrir. Deus mandou para nós aqui na Terra, quando ele viu que a coisa estava meio complicada, um representante. Esse representante, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo personificado num corpo semelhante ao nosso para nos trazer novas mensagens. Naquele tempo, ainda se praticava a lei de Moisés. A lei de Moisés, que era muitos centenas de anos antes de Jesus, falava de justiça, olho por olho, dente por dente. Porque naquele tempo de Moisés, as pessoas eram ignorantes e não tinham noção exata das coisas como deveriam se proceder. Uma sociedade que estava em formação. Então essa lei prevaleceu durante muitos anos, talvez até por centenas de anos. Quando Jesus veio, ele veio trazer uma mensagem nova, a mensagem da paz e do amor. E eu falei no começo da nossa palestra sobre a transformação. Eu falei sobre como os espíritos se manifestam. Eu falei sobre o autoconhecimento no aspecto psicológico, psíquico e espiritual. Então farei apenas um exemplo aqui. Se você tem um problema de saúde, por exemplo, um problema de vista, e vai ao médico, ou seja um outro problema de qualquer outra área do corpo, o médico simplesmente, com aquele sorriso amigável, com aquela disposição de atender, ele pergunta: sim, fale, o que é que você tem? Você narra tudo o que você tem, qual é a sua dor, que tipo de problema você tem, e ele só faz tomar nota. Toma nota de tudo. E aí depois diz assim: você está ansioso por uma solução. Você está ansioso que ele diga: olha, o remédio é esse, vai buscar agora na farmácia. Mas ele é mais cauteloso, mais seguro e pratica aquilo que a medicina lhe ensinou. Olha, meu amigo, olha, minha amiga, aqui tem uma relação de exames para você fazer. Somente com o resultado desses exames é que eu posso diagnosticar qual é o seu problema e receitar. Sua dor está muito grande? Vá rápido, vá. Faça o exame logo amanhã. Coitado, ele ou ela, ou quem seja lá, corre, traz os exames e o médico diz: bom, pelo que eu estou vendo aqui, nós identificamos um problema. Mas para poder ter a certeza que esse problema é o problema, faça mais esse exame. E lá vai você, novos exames. Ou seja, nossa medicina, mesmo que ela tenha evoluído muitíssimo, não é a medicina de Deus. Não é a medicina que Jesus trouxe para nós. Então vamos ver um exemplo. O cego dirigiu-se a Jesus e disse: Senhor, se queres, podes me curar. E Jesus disse: sim, eu quero. E o cego passou a ver. Não precisa de exame,
não precisou de diagnóstico, porque aquele ceguinho já trazia dentro de si a esperança de que aquele ser chamado Jesus Cristo, aquele homem chamado Jesus, tinha o poder de transformar e dar luz e dar vida àquilo que a pessoa tem dentro de si. O velhinho, o ceguinho, já estava cansado, sabia de quantos erros tinha cometido, sabia do tipo de vida que tinha levado, mas esperava ansiosamente que alguém o curasse. Ali não foi somente uma cura física, foi e principalmente uma cura espiritual. E quem confirma isso de uma maneira mais clara é o aleijado. O aleijado também ouviu falar de Jesus e sabia que Jesus podia curá-lo. E pediu aos amigos, me levem até Jesus. E os amigos, carregando-o, levaram até Jesus. Mas esses amigos, ou que se diziam amigos do nosso aleijado, não eram assim não aceitavam tão naturalmente o que Jesus falava. E Jesus sabia que a cada instante ele estava sendo desafiado. Então Jesus pergunta, na serenidade, na paz peculiar dele, de quem sabe o que está se passando, de quem se conhece. E diz assim para as pessoas, não exatamente para o aleijado, que o aleijado estava ansioso por aquela cura e tinha certeza que ia ser curado. Jesus diz assim, o que é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Uma coisa que quem estava ali não tinha a mínima correlação uma coisa com outra. O que é dizer teus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Como Jesus sabia que no coração do aleijado ele ansiava por aquela cura, mas aceitando que Jesus fosse o curador, Jesus diz assim para o aleijado, os teus pecados te são perdoados. E ele se levanta e anda. Ele não disse assim, eu vou curar suas pernas. Ele disse, os teus pecados te são perdoados. O que acontece? Que o interior do ceguinho, o interior do aleijado, ali estava a essência da cura, na crença. Porque eles estavam já se conhecendo de que as coisas que conheceram durante a vida não resolviam. E que a mensagem do Cristo era uma mensagem salvadora. No caso da adúltera, quando os homens queriam apedrejá-la, e quando eles foram embora, que Jesus diz assim, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, Jesus diz assim para a adúltera, vai e não peques mais. Não é simplesmente uma expressão, não foi uma ordem, foi uma orientação que Jesus deu à mulher, mas ela já sabia dentro de si que ela não podia continuar mais com aquela vida. Ela estava decidida a mudar, e vai que ela muda de vida. Ou seja, nós não temos um conhecimento e não temos dado valor àquilo que nós somos interiormente. E aí é que nós voltamos para os exemplos. Quem é você? E eu responderia por todos nós. Somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, o que devemos fazer para poder nos livrarmos das nossas tormentas e conseguirmos viver, como Jesus disse, um reino dos céus aqui na terra? Aí ele volta e diz, vamos praticar o bem. Vamos lembrar que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Não sou juiz, não julgo, nem faço crítica nem comentários. Apenas digo a você o seguinte, meu amigo, em casa, na sua tranquilidade, no seu momento de paz, analise se você é realmente um homem praticante da justiça, do amor e da caridade. Mas não faça um julgamento de você próprio. Constate. Se você provavelmente vai chegar a uma conclusão, como eu chego comigo. Sou sim um homem amante da justiça, do amor e da caridade. Mas eu posso melhorar. Eu posso melhorar. E nisso é que está a santidade. Porque diz santo, santo não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que pratica as palavras do Cristo. E Jesus faz um convite a você quando ele pratica o amor, a caridade, a compaixão. Tem fé em Deus, na sua bondade e na sua sabedoria. Vejam vocês, procurem lembrar que vocês bem conhecem isso, que nos ensinamentos de Jesus, um dos itens que ele mais batia e que ele mais pesava ter
fé, a ponto dele dizer: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente muito pequena, poderei dizer a uma montanha: move-te daqui a acolá, e a montanha se moverá. Aí está o poder da fé. Mas uma fé e um poder que não é você, meu amigo, nem meu amigo, que a gente está conversando aqui, tem porque você é grande ou você é pequeno, ou porque você é isso ou aquilo outro. Porque você é um espírito, e como espírito, filho de Deus, e Deus está em você. Mas se você não liberta esse Deus dentro de você, ele fica quieto, no seu canto lá, ele respeita você. Então aproveitemos este momento para poder dizer o seguinte: vamos transformar nossas vidas, vamos procurar fazer uma reforma íntima para poder a cada dia, a cada momento irmos nos melhorando. Fazer o bem pelo bem sem esperança de recompensa. Fazer o bem pelo bem sem esperança de recompensa. Fazer o bem pelo bem sem esperança de recompensa. Quando a gente dá nossas esmolas, quando a gente dá nossas roupas usadas, será que nós estamos dando de coração porque estamos ajudando um irmão, ou nós estamos fazendo aquilo para sermos bons aparentemente? Aí é que Jesus diz: já tiveram vocês sua recompensa? Se você faz o bem para mostrar aos outros que você, como fez aquele ricaço quando entrou no templo, ele entrou no templo e jogou as moedas de ouro dentro daquela caixa de metal, o ouro batendo no metal ressoava em toda a igreja. Mas ele queria o quê? Chamar a atenção de todos, como quem diz: eu sou bom, eu contribuo com as esmolas da igreja, então eu quero reciprocidade, eu quero reconhecimento. Automaticamente já teve seu prêmio. Quando a velhinha que vinha atrás dele colocou a última moeda que lhe restava, então Deus disse: mais valiosa é a esmola da velhinha do que todo o ouro que o outro deu, porque a velhinha deu do que lhe fazia falta. Amigos, amigas, vamos ser sinceros com a gente mesmo. Vamos ser mais um pouco humildes. Vamos ver o que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida interiormente. E quando cada um melhora a sua vida interiormente, todo o conjunto melhora. Quando uma pessoa planta a paz, o mundo inteiro progride na paz, porque todos podem fazer a mesma coisa. Se cada um fizer o seu pedaço, tudo vai melhorar. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa as ofensas, perdoa os outros e se esquece das ofensas. Se você experimenta fazer o bem como moeda de troca, olha o que eu estou dizendo, como moeda de troca, não vai a lugar nenhum. E muitas vezes na nossa ignorância, às vezes não é nem nossa má vontade, é nossa ignorância, certo? Tentamos fazer isso. Não, eu vou fazer aquilo por ele, mas eu sei que amanhã ele vai me recompensar. Não valeu de nada. Se você precisa de alguma coisa, não é João, Pedro e Manuel que vai lhe resolver, nem vai lhe ajudar. Se você precisa de alguma coisa, procure seu pai. Procure a sua origem. Procure o seu começo. E você vai encontrar Deus. E quando você conversa com sinceridade com Deus, Deus vai fazer valer o que Jesus nos ensinou. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quando uma pessoa tem Jesus dentro de si, ele está pronto para qualquer embate. Ele está ali sendo uma pessoa que está se conhecendo. Eu sou grande e sou forte porque tenho Deus comigo. Ele não diz assim: eu sou grande e sou forte porque tenho propriedades, porque eu tenho um posto alto, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Que tudo isso, com o tempo, esmerece. Tudo isso passa mais algum tempo e acabou. Nós tivemos grandes lutadores de boxe. Como eles acabaram? Com doenças, crânio quebrado, doenças incuráveis e outros mais. Porque a força deles estava no boxe, na violência, nos músculos. E essa força não só tem sentido em termos terrenos. Até que um dia o tempo vem,
A pessoa envelhece e acabou-se toda essa força. Mas Deus não é força, Deus é poder. E esse poder, ele está aí porque ele disse, eu estarei convosco. Ele está aí sempre, mas precisa você ter uma pitadinha de fé. Entre outros, nós podemos lembrar o seguinte, porque são muitos os exemplos, certo? Você quer se livrar dos seus tormentos? Quer se livrar dos seus... daquelas preocupações que você tem, daquela energia negativa que lhe assola? Procure analisar como você tem tratado aqueles que estão ao seu redor. Comece dentro de casa, depois vai para o trabalho, depois vai para o clube. Jesus disse assim, um convite vos faço e um exemplo vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É muito fácil a gente dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque eles não sabem dar o exemplo, eles não acreditam naquilo que eles falam. Mas Jesus disse com toda a simplicidade, um convite vos faço e um exemplo vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como é que você tem tratado o seu irmão, meu amigo? Como é que você tem tratado a sua irmã, minha amiga? Irmã de casa, de pai, de mãe, de colega, somos todos irmãos, somos todos iguais. Como tem sido esse tratamento? E Jesus fala, quando você fizer aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem, você encontra paz. Mas a iniciativa foi sua. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Você encontra paz. E onde tem paz, para lembrar bem, o obsessor não entra. O obsessor não é amigo da paz. O obsessor é amigo de sugar, de tomar para si aquilo que ele mais deseja. O obsessor é um egoísta. E você não pode, minha amiga, meu amigo, se deixar levar por isso. Se leve pelos ensinamentos que Jesus deixou para você, de amor, de perdão, de igualdade, de paz e tudo mais que você pode imaginar de bom que ele deixou. Tão bom é que até hoje permanece ainda como uma prática nossa e uma busca incessante do homem por essa melhoria. 2000 anos se passam e 2000 anos o homem continua vivendo e evoluindo e crescendo na mensagem do Cristo. Mas se você se afasta disso, você entra no poço e se afunda cada vez mais. E não é difícil, porque Deus não é vingativo, como às vezes nós somos. Se você não quer Deus, se você dá as costas para Deus, não tem problema. No dia que você resolver enxergá-lo como Deus Pai, Ele está ali pronto para lhe atender. Porque Ele é amor. Ele é amor. Ele é justiça. Os maus fazem bem aos que lhe querem bem. Isso não torna o homem bom. O mal pode conseguir, por exemplo, um malfeitor faz um assalto. Ele pega aquele resultado do assalto e divide com seus parentes. Isso não o faz bom. Ele continua sendo mal. Porque a atitude dele foi uma atitude má, uma atitude errada. Dentro do pensamento dele, ele pode dizer, não, eu peguei e distribuí com meus parentes. Mas isso não resolve. Essa divisão material não afeta a conduta que ele teve. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. E para encerrar, meus amigos, minhas amigas, que tal agradecer? Eu falei uma vez, numa certa ocasião, que quando uma criança nasce, ela encontra um hospital para servi-la, um pai e uma mãe para cuidar dela, depois tem uma escola, depois tem uma faculdade, tem uma avenida, tem um transporte. Ela encontra tudo pronto. Se ela fez tudo pronto, sem ter nenhum esforço, ela é uma devedora à sociedade que criou aquilo. Então nós somos devedores aos nossos irmãos, aqueles que fazem o bem, aqueles que nos curam, aqueles que nos atendem, ao rapaz da mercearia, ao rapaz do alfaiate, ao limpador algari. Nós somos devedores a todas essas pessoas. Que tal agradecê-las?
Não é dizendo simplesmente abrir a boca e dizer, muito obrigado a você. Não, isso não resolve. Resolve se você fizer a sua parte e se você também contribuir para o bom desenvolvimento da sociedade. Faça o bem, faça como eles, sirva aos outros. E Jesus disse, o maior dentre vós é aquele que mais servir. Esse que é o grande, servir, agradecer, lembrar de que somos filhos de Deus e temos nele a solução dos nossos problemas. Vamos agora à nossa prece final. Bom Jesus, vos pedimos do profundo do nosso ser que você ilumine nossos caminhos e abra nossos corações para a prática do bem. Que seu amor envolva nossos pensamentos e atitudes e que tenhamos sempre a coragem de sermos humildes para reconhecer nossas fraquezas e saber que só você, meu Deus, pode me ajudar nas minhas transformação interior. Senhor, eu quero que a partir deste momento sua luz e sua paz permeiem meu coração, fazendo lembrar-me de que sou verdadeiramente filho de Deus. Assim seja.